se nós falamos tanto, né, e aí quem já me conhece no meio espírita sabe que muitas vezes eu falo sobre a questão do estudo, que não é uma coisa para ser imposta, não é? Todos nós conhecemos, quem não conhece um colega, né, que lê um livro, já chega correndo dentro da casa, lá do centro espírita, e acha que todo mundo tem que ler aquele livro porque ele gostou, não é? É um equívoco, nós sabemos disso aí. Cada um se identifica com um determinado assunto, né, e conforme a sua percepção, a sua capacidade de entendimento. Outro dia eu falava, por exemplo, pensemos aí numa senhora, né, um exemplo aqui, uma senhora que trabalha todo dia, que atende filhos, atende netos, atende marido, né, e que talvez pela sua trajetória de vida nunca ela teve acesso a uma leitura, teve pouca chance de ler uma revista, né, um gibi que fosse, certo? E aí chega na casa espírita e começa aquela pressão em cima da pessoa para que tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Não se respeita o histórico daquela pessoa, né? Não se procura ver que aquela pessoa talvez não tenha ali o hábito da leitura, para ela é difícil, né? E aí a gente precisa lembrar, como eu falava outro dia, que a casa tem que ser acolhedora, né? A doutrina espírita ela é por si só consoladora, acolhedora, né? Esclarecedora acima de tudo. É preciso respeitar isso nas pessoas, certo? E isso muitas vezes passa de longe, né? E essa imposição, né, principalmente quando se aponta, né, tem que ler isso, tem que ler aquilo, tem que ler o capítulo tal, né? Isso muitas vezes causa constrangimento, né? Causa um desconforto na pessoa, e a gente não entende porque que as pessoas acabam se afastando. E quando, na verdade, aqui no nosso entendimento, a doutrina espírita ela é, como disse antes, educadora. E qual é o melhor processo de educação senão o amor? Né? Atender aquela pessoa com tranquilidade, né? Com serenidade, né? Dar o tempo que ela precisa para ela aprender o conteúdo, para ela começar a pegar o gosto pelo conteúdo, certo? Então isso tem realmente nos causado algum desconforto ao longo do tempo, né, nos lugares que passamos, nas casas que já conhecemos, né, e nas trocas de informações, de experiências com outras pessoas que já estiveram no Espiritismo e que acabaram saindo muito por causa desses motivos que aqui a gente está falando, ok? Então, voltando ao ponto, como disse lá no início, a gente está mudando aqui, né? O novo nome aqui da fanpage, né, da página no Facebook, lá no canal do YouTube, agora é Doutrina, não é? Porque a gente quer focar exatamente nessa parte, né, que a gente entende que é educadora da doutrina. Educadora não significa que nós vamos aqui empurrar conteúdo para as pessoas, não. Mas quem sabe pegar aí uma frase que seja, né, um pensamento ali da espiritualidade e trazer isso para a reflexão, para o debate. Outro ponto importante que a gente vê também é a distância da realidade nossa, né, que nos cerca. Muitas vezes se coloca o espiritismo como se ele tivesse alienado das questões atuais. E a gente está acompanhando aí, nesse momento, né, que já vem de algum tempo, que se chama transição planetária, as convulsões sociais, né, políticas, econômicas. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, muitas vezes parece que os espíritos são super poderosos, né? Se fala em muita luz, se fala em muitos planos espirituais, espiritualidade, e como se a gente estivesse indene às questões do dia a dia. Não é? E essa transformação que nós falamos, essa educação, ela é justamente para que a gente possa se fortalecer diante desses enfrentamentos lá no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí eu coloco, por exemplo, nosso trabalho profissional, né? Lá no estudo, seja na faculdade, no colégio, certo? Em casa, na família. Quer dizer, é nesses meios aí que eu preciso pegar os conhecimentos lá do Espiritismo e me esforçar para aplicar, não é? Fazer todo o esforço ali para aplicar. Obviamente que não há mágica, não é? Dificilmente há o chamado salto quântico.
Tem aí os luminares, né? Que conseguiram realizar aí, vamos falar assim, dos grandes missionários, né? Que conseguiram fazer grandes transformações, mas a grande massa humana está distante disso. E aí, muitas vezes, o Espiritismo é compartilhado como se ele fosse fazer uma mágica. Não existe mágica, certo? Existe sim um esforço contínuo, tá? Que nós temos que realmente fazer. Agora, só vai fazer o esforço contínuo a pessoa que tiver a percepção, né, o autoconhecimento, a consciência de por que ela precisa fazer. E isso passa longe muitas vezes. Eu vou lembrar aqui que se fala, melhor dizendo, né, a todo instante, dentro de uma casa espírita, né, reforma íntima, mas reforma íntima, o que mais falam? Só que isso fica só no clichê da reforma íntima e praticamente não se dá um exemplo, não se aborda aprofundadamente como que é possível fazer. Esse vai ser um tema que mais à frente a gente vai abordar aqui, né, em alguma próxima live, algum vídeo lá no canal do YouTube. Muitas vezes tu já está até fazendo a reforma íntima sem te dar de conta, não é? Então vai naqueles esforços pequenos, muitas vezes tu faz, diante de uma adversidade, diante de uma... Tu precisa ser tolerante, às vezes com um colega de trabalho, com alguém na família, que é mais difícil, etc. Fazendo a reforma íntima já. Mas enfim, esse é um assunto mais à frente, que a gente quer aprofundar um pouco mais. Hoje, nós queremos aqui apresentar a nossa nova proposta para trabalhar dentro da doutrina espírita. O foco na essência doutrinária, principalmente nos ensinamentos, né, obviamente, né, nos ensinamentos de Allan Kardec, e a partir daí, aqueles, por exemplo, José Herculano Pires, tá, que são ensinamentos realmente que nós entendemos válidos da doutrina. Outras obras, claro que nós podemos abordar, sim. A psicologia espírita, por exemplo, é muito importante, né? É muito importante, nós sabemos, né? A psicologia é principalmente baseada aí nas obras de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, né? As obras do Emmanuel, do André Luiz, né? Através de Chico Xavier, são importantíssimas. Mas a gente quer desfocar um pouco da questão religiosa. E por quê? Aí eu digo, por que a gente quer desfocar um pouquinho dessa questão religiosa? Porque a gente vê muitas vezes que as pessoas tendem, a grande maioria de nós tende muitas vezes a transferir a responsabilidade para alguém que vai solucionar o meu problema. Não é? Isso acontece muito em outras instituições religiosas. Você tem lá o pastor, tem lá o padre, etc., né? E alguém vai solucionar o seu problema. O espiritismo, de certa forma, ele talvez incomode alguns, porque ele diz o seguinte, meu amigo, é você que tem que fazer o esforço. É você que tem que dar o seu primeiro passo, não é? Para começar a mudar. Isso não significa, obviamente, que a gente não vai precisar de ajuda, certo? Tem momentos que a gente precisa de ajuda, precisa de outras pessoas mais equilibradas, mais fortes, né? Mais preparadas para nos ajudar. Maravilha! Isso é bom, isso mostra a oportunidade para praticar a caridade. A gente precisa lembrar aqui, não é? A frase de Kardec, fora da caridade não há salvação. Então é importante isso aí, a prática da caridade, sim. Mas a partir do momento que a gente recebe essa ajuda, tá? Que a gente se reergue, às vezes, de uma queda, de um tombo, de uma dificuldade que a gente passou, a gente precisa ter consciência que precisa agora caminhar com as próprias pernas, né? E além de caminhar, melhor do que isso é entender a causa que levou a esse infortúnio, certo? Para realmente não repetir a situação e ter uma queda novamente. Isso passa longe de muitos irmãos. Por quê? Justamente porque falta aquele esclarecimento que a doutrina traz. Não é? Então, quando nós começamos a terceirizar muito a nossa felicidade ou a nossa desdita, não é? Para outros, nós ficamos submetidos, certo? Ficamos ali presos. Tem um problema, lá a pessoa tem que resolver, não é? Seja lá o padre, seja lá o pastor, seja lá o guru, né, como a gente fala, certo? E o que a gente vê, infelizmente, digo assim, infelizmente, que a grande massa precisa disso ainda. Outro dia eu vi um debate aí dos confrades espíritas, né?
alguém falando exatamente essa parte aí da ênfase religiosa, e alguém também lá com bastante conhecimento, bastante experiências, olha, a religião ainda é importante. É lógico que a religião é importante para todos nós, é evidente. Né? Na nossa condição aí que a gente está, nós precisamos ainda da religião. Agora, o quanto nós precisamos da religião? Né? É para nos melhorarmos ou é para a gente ficar sempre dependente de alguém para nos ajudar? Certo?